A ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, minha gente querida, que bom estarmos juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente, todas as sextas-feiras, às 14h30, pela TV IPP, a TV dessa amada Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje teremos mais um programa muito especial. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar desde 1982, sou capelã em vários hospitais, formo cursos de capelania hospitalar para preparar capelães para todo o Brasil e exterior também, e também sou capelã do Mackenzie e conselheira bíblica. E nós temos esse nosso programa tão querido, que tem sido uma fonte de conforto, de esperança para tanta gente. Hoje nós teremos aqui uma pessoa mais que especial, e eu posso falar assim, porque eu estou falando do meu maridão, Gavin Levi Aiken. Meu maridão, nós somos casados há quase 30 anos, 27 anos. Temos 6 filhos e 10 netos. Não é impressionante? Nós éramos viúvos, Deus uniu os nossos ministérios, as nossas vidas, as nossas famílias, e temos desempenhado o ministério de consolação, de aconselhamento bíblico nesses anos todos juntos. É um privilégio trabalharmos juntos. Oi, maridão, tudo bem por aí? Tudo bem comigo, sim, e conosco.
Ele é natural de Niagara Falls, New York. Vocês viram que ele tem um sotaque, um leve sotaque americano. Ele veio para o Brasil há 57 anos atrás, como missionário, treinando lideranças em seminários. Trabalhou durante muitos anos como professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Durante 15 anos foi presidente nacional da APEC, e ele tem trabalhado com várias instituições e também pastoreando igrejas. Ele foi pastor da Fellowship Community Church, aqui perto da Avenida Paulista. E ele hoje é mestre em aconselhamento bíblico também pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Nós fizemos juntos esse mestrado e por isso temos tanto prazer em atender pessoas em sofrimento e o fazemos juntos, o que torna a carga muito mais leve. Ele escolheu um salmo muito lindo para estar conversando com a gente, Salmo 27, e eu quero ler para vocês este salmo. Depois nós vamos ouvir uma música tocada pelo órgão de um grande amigo nosso, Eduardo Marques, que vai também abençoar ainda mais esse programa hoje. E depois nós vamos estar conversando sobre o Salmo. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Eu vou deixar para estarmos lendo a segunda parte do Salmo durante a nossa conversa aqui. Então, vamos agora escutar o hino que vai ser tocado, e o nosso tema é Lidando com o Medo. Você já passou por situações tensas de medo, de ansiedade, de preocupação exagerada? Essa pandemia lhe traz medo? Quantas situações lhe trazem medo? Será que medo é alguma coisa aceitável diante de Deus? O que ele pensa sobre isso e como ele pode lidar com o nosso medo, aquietando a nossa alma? Depois dessa música, vamos conversar sobre esse tema.
Muito obrigada, Eduardo Marques, nosso querido amigo. Como este hino traz paz ao nosso coração, não é verdade? Eu vou ler para você alguns trechinhos dele. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó vem meu piloto ser. Ó não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, volvo o olhar ao meu piloto, e este canto escuto então. Ó não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Que tranquilidade para nosso coração! Existe um piloto dirigindo as nossas vidas. Não estamos sozinhos em meio às aflições do nosso dia a dia. Maridão, Gavin, por que você escolheu este salmo, Salmo 27? Bem, eu tenho escolhido este salmo porque, em meio a toda esta dificuldade que nós temos enfrentado nos últimos meses, temos que navegar na vida e eu preciso de um salmo que vai me ajudar em momentos assim. E eu tenho escolhido esse salmo porque Davi está lidando com o medo na sua própria vida. Falando em medo, quais são os tipos de medo? Você pode trazer para a gente alguns medos mais comuns que todos nós enfrentamos? Que tal o medo do desconhecido? O medo da calamidade, medo da enfermidade, medo da morte, medo de pessoas, do desemprego, ataques do inimigo, de ser mal entendido, talvez, ser rejeitado, criticado, esquecido ou maltratado. Esses são alguns dos medos que os seres humanos enfrentam constantemente. E é interessante que o medo de qualquer coisa nos paralisa, nos deixa sem ação, nos deixa encolhidos, fechados dentro de uma gruta, como se fosse uma gruta para a alma, uma toca escura. A gente tem pavor de pensar em sair dali e enfrentar aquilo que nos ameaça. Como que as pessoas costumam reagir quando estão com medo, quando estão com medo que o mal as domine? Bem, eu estava lendo esses dias a respeito de um jovem que estava cursando o seu curso universitário e durante os meses do verão ele conseguiu um emprego com um construtor e ele foi mandado para a construção de um hospital, foi para o 12º andar, tinha que ajudar a colocar vigas de aço no lugar e ele estava tremendo de medo, tremendo de medo. E um dia o seu supervisor perguntou: Menino, você está com medo? Ele, estou tentando dizer que estou querendo sair deste emprego. O medo está ali em tudo quanto é canto.
E deixa a pessoa apavorada e sem fala, ela não consegue nem colocar aquilo que ela está vivendo. É Isso isso? mesmo. Ai, ai. É Eu achei interessante tão porque engraçada. aham. E é interessante porque muitas vezes nós começamos a aconselhar uma pessoa que está apavorada, mas ela está com Uhum. tanto medo, ela está tão tensa que ela não consegue verbalizar o medo. E a gente usa muitas vezes o livro de Salmos, pedindo que a pessoa esteja lendo um ou outro salmo, esteja ali se identificando com as emoções do salmista e esteja sublinhando aqueles versículos que mais se identificam com o seu estado de alma naquele momento. E a partir daí, nós podemos começar a cuidar dessa pessoa, porque é tão importante a gente poder identificar qual é o tipo de medo, qual é a origem do medo, o que está causando aquele problema, para que a gente possa ajudá-la a sair desse problema. Agora, como esse livro dos Salmos, ou em específico, no Salmo 27, nós encontramos ajuda, forças para enfrentar esse medo. Será que Davi passava por medo, por situações de medo também, sendo um homem tão poderoso, tendo enfrentado um grande gigante, ele ainda tinha medo de situações difíceis da vida? Ele tinha medo, mas eu gosto da maneira como ele começa esse salmo. Ele diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando ele usa o termo salvação aqui, ele não está pensando necessariamente na salvação de sua alma, mas ele está pensando na salvação física, a libertação de perigos e de inimigos que estão ao seu redor. Ele diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E na segunda parte ele diz: O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando ele usa este termo, de quem terei medo, ele usa um termo muito comum daquele tempo. Pessoas tinham medo de qualquer situação, e ele usa um termo muito comum do dia a dia. Mas quando ele fala na segunda parte, a quem temerei, ele está fazendo uso de um termo que não era muito comum e mostra que Davi estava tão impressionado, tão, ah, vamos dizer, ele contemplando a grandeza de seu Deus, ele pensa na força de seu Deus, o que esse Deus era capaz de fazer. Afinal, ele era o Criador do universo. E quando ele pensa nisto, ele diz: A quem temerei? Porque eu admiro esta pessoa. Então, não vai ter ninguém que cria medo para mim, que chega aos pés dele. É lindo, porque Davi está falando sobre um Deus pessoal, não somente um Deus que ele conhece porque os pais falavam, os avós falavam, porque a sua religião falava, mas como é importante termos um relacionamento pessoal com o Senhor. Vejam, como Gavin já leu, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E por isso eu posso falar: de quem terei medo? O Senhor é a minha força, fortaleza da minha vida. A quem temerei?
Será que você tem cultivado esse relacionamento pessoal com o Senhor? Ou será que a sua fé é aquela de ouvir falar, é uma fé de tradição, de família, é uma fé onde você vai à igreja, cumpre rituais, mas não tem uma experiência pessoal com o Senhor? Davi podia falar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e por isso eu não preciso ter medo de nada mais. Antes de continuarmos, eu quero lembrar você que você tem acesso aqui ao nosso bate-papo através do chat. Então, converse com a gente, porque nós estamos aqui ligados em você também. A Liliane Crete fala: tarde abençoada. O Cristiano e a Ariane Godoy fala: Deus é maravilhoso. A Wanda Almeida Santos fala: que maravilha, momentos com música. Deus, que lindo. Que gostoso estarmos juntos. Então você também pode entrar pelo chat e bater um papo conosco aqui. Gavin, vamos ler a segunda parte do Salmo, porque ele fala assim, a partir do versículo 6, Salmo 27, a partir do versículo 6, diz assim: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não te esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vocês viram que Davi muda o tom. Ele começou tão confiante, tão cheio de certeza, tão cheio de fé, e de repente, na segunda parte do Salmo, parece que ele está tremendo de novo e falando: Senhor, não me abandone, por favor. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Gavin. São emoções normais do ser humano, estar uma hora lá no pico da montanha e outra hora lá no fundo do vale? Eleni, eu sinto muito, mas você pulou a melhor parte do Salmo, porque normalmente a gente começa reclamando da nossa situação e queixando dos problemas que existem na vida. Não, não foi isto que Davi fez. Você nota mais uma vez os primeiros dois versículos. Ele está tão entusiasmado, tão impressionado com este Deus, que ele começa no versículo 4, diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele está tão impressionado com esse Deus que ele quer gastar o seu tempo não pensando nos seus inimigos, não pensando nas dificuldades, ele quer pensar no seu Deus. E ele diz: eu quero, durante todos os dias da minha vida, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele cria um templo para si mesmo, mesmo cercado pelos seus
inimigos. É isto que eu queria que vocês olhassem em primeiro lugar, antes de olhar diretamente para o seu medo. Você tem que saber com quem você está lidando. Este é seu Deus. E que você possa assumir a mesma postura que Davi assumiu nesse salmo. Que Lembra que a gente lindo! começou, lembra que a gente começou com música? Alguém fez menção disto no chat. Ele diz no Aham. fim de versículo 6: cantarei e salmodiarei ao Senhor. Estes dias, bem cedo de madrugada, sempre passava um homem na nossa rua assobiando. Eu tenho certeza que ele estava assobiando hinos. Agora, eu não sei se ele estava com medo ou não. É por causa disso que ele estava assobiando, mas era a maneira como ele lidava com a situação. E era tão gostoso ouvir isto. Cada manhã, ele passando na rua, perto do nosso prédio. É lindo quando a pessoa transforma o medo em louvor, em adoração. Desfoca o olhar dos inimigos daquilo que lhe põe mais medo e foca o olhar no Senhor. Lindo isso que Gavin falou de Davi ter construído, colocado um templo para ele, onde o Senhor estava presente ali, onde ele pudesse sentir continuamente a presença do Senhor. E as nossas reações às situações da vida mostram em quem ou em que nós cremos. Se cremos somente em nós mesmos, como é fácil a gente escorregar e cair. Mas quando nós cremos no poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, aquele que veio ao nosso encontro na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, para dar a sua vida em nosso lugar, pagar pelos nossos pecados, perdoar toda a nossa culpa e nos dar vida, vida plena, a certeza de uma vida eterna e a certeza de que Ele nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Isso nos dá segurança. Eu gosto muito desse trecho que ele fala: Tu és o meu auxílio, versículo 9 e versículo 10. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Como é precioso nós podermos contar isso para as pessoas. Por mais sozinho que você esteja na vida, mesmo que a sua família o tenha abandonado, Deus nunca o abandonará, porque Ele é fiel. Ele promete e cumpre. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Gavin, no versículo 6 ainda, ele já falou sobre o uso da música em lidar com o medo, mas na segunda parte, vemos o Davi pedindo a Deus as coisas que ele realmente precisa. Do que ele precisa? Do que nós precisamos. Ele precisa ser ouvido por Deus. Ele quer que Deus esteja respondendo aos seus pedidos. Ele quer estar buscando a presença de Deus e que Deus realmente se manifeste em momentos assim. Eu creio que Deus nos manifeste através de Sua palavra, é onde a gente sente a presença do Senhor. Ele diz: não, não se escondas de mim, ó Deus. Eu quero ver a, a sua face, quero ver o seu auxílio de uma forma muito visível em minha vida. O Davi, apesar das dificuldades, ele não perde a noção da realidade. Ele sabe o que está acontecendo. Eu queria levar você de volta para o versículo 2.
onde ele diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Note bem, é muito forte este verbo, para me destruir, meus opressores e inimigos. Agora, ele quase ri da situação, porque ele diz: eles é que tropeçam e caem, não eu. São eles que tropeçam e caem. E note bem no versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Você não vai me roubar da confiança que eu tenho depositado neste Deus maravilhoso que enche os meus olhos. A beleza dele eu vejo nas Escrituras, e isto é a minha alimentação em meio aos momentos de medo e temor. Davi está diante de Golias. Existe um exército inteiro tremendo nas botas. Eles estão apavorados só diante da fala de Golias, do tamanho de Golias, das ameaças que ele faz. E o próprio rei Saul tenta, diante da decisão de Davi de enfrentar o gigante, dar a sua armadura. Mas ele fala: não quero, não é isso que vai me dar a vitória. Deus está comigo, é o Senhor quem vai me dar a vitória. E por isso ele pode derrubar o gigante com uma simples pedrinha. Como eu gosto de contar sobre esse trecho da Bíblia para os meus netos, para os nossos netos, porque eles podem conhecer esse Deus tremendo que dá força a um pequeno menino como Davi na época, mas ele faz com que este vença o gigante, porque a confiança está no Senhor. Quero ler aqui alguns comentários que estão surgindo. Jair Apolinário diz: boa tarde, professor Gavin. Fui seu aluno no Seminário Bíblico Palavra da Vida no ano de 2002. Aprendemos muito com o Senhor. Coisa boa, não é? A Geni Andrade, a Geni Andrade, uma das nossas capelãs hospitalares, também fala: muito bom participar de mais um estudo com vocês, Eleni e Gavin, Deus os abençoe. Cristiano e Ariane Godoy fala: glória a Deus, obrigado Deus por esse casal abençoado. O amor e a obediência a Deus é claramente visualizado na vida de vocês. Isso é luz e sal para nos animar e fortalecer. Amém. O Jair Apolinário volta a dizer: fomos muito abençoados na conferência de aconselhamento que o Senhor foi o preletor, os discípulos no caminho de Emaús. Olha só que delícia, né? As pessoas se lembrarem de trechos que nós pudemos falar. Que coisa. Que coisa. É muito bom. Muito bom encontrar gente querida aqui com a gente. Prazer estar com vocês, gente. Oi. Eleni, você estava falando de Davi enfrentando Golias, não? É interessante que ele pegou 5 pedras, mas ele só usou uma. Quando o Senhor Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele também tinha 5 pedras à sua disposição. Ele tinha Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele só usou o livro de Deuteronômio para derrubar o gigante Satanás naquele momento. É muito bom ver a confiança que podemos ter nas Sagradas Escrituras. A Bíblia está aqui à nossa disposição para lidar com o medo o tempo inteiro da nossa vida.
Amém. Nós lidamos com pessoas enfrentando sofrimento. Eu sou capelã hospitalar e quando eu me casei, ou quando estava noiva do Gavin, depois que nós dois tínhamos ficado viúvos e tivemos que enfrentar situações de insegurança, de instabilidade, de grande mudança nas nossas vidas também, começamos a namorar. Nós nos conhecíamos já há muito tempo do Seminário Bíblico Palavra da Vida, as nossas famílias se conheciam dali. Eu sempre estava lá com o meu marido, meu primeiro marido e os meus filhos nos meses de férias e assistia muitas vezes o Gavin pregar durante as semanas de hóspedes ali. Mas foi tão interessante porque quando nós começamos a namorar, ele era parte da diretoria da capelania e eu era capelã do Hospital das Clínicas e Emílio Ribas na época. E nessa época eu falei para ele, eu gostaria que você conhecesse na prática o Ministério de Capelania. Não só nas nossas reuniões para discussões de problemas e atitudes a tomar, mas quero que você ande comigo nos hospitais. E você se lembra qual o primeiro setor que eu te levei, maridão? Como posso esquecer, viu? Você me deu um tratamento de choque, não? Ela me levou diretamente para o setor de queimados. Eu não suportei a situação. Eu pensei, nunca mais eu volto para a capelania desta maneira, sem primeiramente examinar as escrituras e ver se tem uma teologia que se chama teologia do sofrimento. Sim, porque aquele setor era o mais dolorido do hospital. Pessoas que estavam ali queimadas porque tinham tentado suicídio jogando álcool e pondo fogo no corpo, alguém tinha tentado matá-las fazendo o mesmo, outras pessoas por choque elétrico, as maneiras mais terríveis, e a dor contínua, o sofrimento enorme. E naquela época nós tínhamos um paciente muito especial internado e eu estava acompanhando-o todos os dias e confortando-o. Eu já havia apresentado o evangelho a ele, ele havia aceitado a Cristo como Salvador, e eu falei, maridão, você tem que me ajudar a continuar o ministério com ele, dando também essa abordagem bíblica sobre o sofrimento, como é importante nós podermos chegar junto a pessoas que estão sofrendo e mostrar que existe um Deus que está com elas ali naquele momento, que as conforta, que alivia as suas dores, que lhes dá um horizonte à frente, seja para partir para a eternidade, mas seja para ajudá-las a viver mesmo com limitações físicas, mas esse Deus está presente. E este consolo da palavra realmente restaura a alma, ajuda a pessoa a se engajar melhor ao tratamento médico, aumenta a imunidade orgânica, porque traz esperança em alguma coisa que não existe cápsula, medicamento que seja capaz de dar, porque vem de dentro para fora. É o Espírito de Deus que traz ao nosso coração. Foi muito Eu bom. me lembro, eu me lembro no caso desta pessoa que a nossa abordagem no princípio é que nós fizemos exatamente o que Davi fez. Ele disse, cantarei e salmodiarei ao Senhor. E começamos a cantar uma música. Esta pessoa estava gemendo de tanta dor. Eu lembro disto, marcou a minha vida naquela época. Mas esta pessoa, em ouvir esta música cantada, esta pessoa começou a se sossegar na presença do Senhor e as gemidas pararam e ela começou a escutar o que a gente tinha a dizer a respeito da palavra de Deus.
É isso mesmo. Eu me lembro que essa paciente tinha acabado de sair do banho e curativos. Ela estava com mais ou menos 80% do corpo queimado, com queimaduras de segundo e terceiro graus, e a dor era terrível, porque eles não podem dar uma sedação para cada vez que eles vão fazer os curativos. E nós nem sempre usamos o canto em todas as situações, porque há situações onde a pessoa vai ficar irritada, mas ela estava gemendo, urrando de dor, e ela não ouvia. Não podíamos tocar nela, porque ela estava toda queimada, mas a melhor estratégia que o Senhor nos deu naquele momento foi começarmos a cantar baixinho, bem suave, um hino conhecido, e ela foi se aquietando e foi começando a ouvir. E para ouvir, ela precisava parar de gritar, de urrar. E ela foi se aquietando e realmente a dor foi diminuindo também. Como foi importante, né? Aquele encontro naquele dia com aquela paciente. Marcou demais. Marcante. O fato que Davi focou em Deus na primeira metade do Salmo, lhe permite analisar a situação com calma. Ele não está apavorado, mas ele não nega a realidade da situação. Mas ele pede que as coisas tenham o seu devido lugar dentro das suas emoções. Fala um pouquinho para a gente, porque não são os problemas, o tipo de sofrimento, o tamanho da dor que nos apavora, mas é algo muito maior, é o Deus em quem nós confiamos. Sim. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Ele mostra aqui que a situação não muda no Senhor. Eu vou me aquietar na presença do Senhor. Gavin, você pode repetir o que você falou agora, porque o seu som tinha sido mutado. Por favor. Ok. É que eles não mostram nesse salmo que a sua situação mudou em nada. Os inimigos são os mesmos, esses malfeitores, opressores, inimigos seus, estão cercando ele por todos os lados. Mas ele sabe que o seu Deus está presente e que seu Deus é maior do que todos esses opressores seus. E ele diz no último versículo desse salmo o que ele pretende fazer em momentos assim. Ele disse: eu vou me esperar no Senhor. E este verbo é muito interessante porque traz a ideia que ele vai com todo o seu medo, ele vai com toda a sua fraqueza humana, em que ele se sente intimidado, e ele vai entrelaçar a sua vida com todas estas dificuldades na grandeza de seu Deus. E esse é o sentido aqui. Ele vai esperar nesse Senhor, ele vai entrelaçar a sua fraqueza com a força do Senhor, e é isto que permite ele enfrentar a situação. Ele vire para a sua alma e ele diz: anime-se e fortifique-se,
o seu coração. Espere, pois, no Senhor. E Ele nos convida a fazer a mesma coisa. Ele diz: olha, a sua situação não é tão diferente da minha. E como eu fiz isto, eu convido você a fazer a mesma coisa em meio aos medos de sua vida. Muito bom, muito bom. A Ronise Pereira dos Santos Lima diz assim: eu tenho medo de muita coisa, de perder gente querida, de dirigir, de pedalar, de ficar desempregada, passar fome, ficar sozinha, errar no serviço. Todos nós temos esses medos, essas ansiedades, mas o problema é nós nos entregarmos a eles, nós tirarmos os olhos do Senhor e colocarmos os olhos nos nossos inimigos ou nas situações que nos apavoram. Isso gera ansiedade e a maior parte das situações que nos colocam ansiedade no coração nunca acontecerão. A gente gasta tempo, gasta energia, gasta forças, perde o foco e elas nunca acontecem. Então, quando você vier a ter medo, confie no Senhor. Eu quero ler para vocês, saindo um pouquinho do Salmo 27, eu gosto muito do Salmo 53, perdi o Salmo agora, Salmo 56, versículos 3 e 4, que diz assim: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Lembre-se deste versículo, grave, memorize este versículo, escreva, coloque no seu espelho, na sua geladeira, em locais onde você vai estar passando todos os dias. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Só isso. Elenei, Lembre-se. deixe-me Oi. deixe-me contar uma história nesse sentido. Sim. Eu acabei de terminar seminário, eu me mudei para o sul, para uma pequena cidade onde tinha uma igreja que eu queria ganhar a experiência da presença do Senhor. Eu fiquei na casa de um casal. Eles tinham um filhinho adotivo de 2 anos de idade. E aquele dia ele estava aprontando até. E quando a mãe descobriu o que ele tinha feito, ela gritou pelas escadas, porque eu morava no primeiro andar da casa deles, e ela disse: Timóteo, você desce essas escadas e imediatamente você vai apanhar. Ele passou em frente do meu quarto e ele estava dizendo assim: quando estiver com medo, confiarei em ti. Que bom que essa criança tão pequena já tinha decorado esse versículo e confiava no Senhor, não é verdade? Mas eu quero que você também se lembre sempre disso, você que está aqui participando desse programa conosco. Sim. Quando você tiver medo, não importa qual seja a fonte do seu medo, olhe para o Senhor. Ele é o grande Deus, o poderoso Deus, o Deus que tem um propósito em meio a qualquer circunstância. Ele não se esquece de você e ele promete e cumpre cada uma das suas promessas. E a primeira delas é cuidar de você.
Ele ama você, ele tem um propósito para a sua vida. E no meio da adversidade, no meio das situações que oprimem a sua vida, experimente confiar no Senhor, porque a fé no Senhor vai fortalecer o seu coração, vai lhe dar resiliência, vai deixar você muito mais resistente a qualquer situação da vida. Gavin, estava lembrando aqui quando nós compramos esse apartamento onde nós estamos hoje fazendo o programa, cada um de um cômodo diferente aqui do apartamento. E nós fizemos um empréstimo grande enquanto não era vendida a nossa casa, da onde nós saímos, para que nós pudéssemos já estar morando aqui. E todo o mês eu ficava apavorada, porque nunca sabia se teríamos condições de pagar aquele montante, é um valor tão alto para nós, que Gavin sempre viveu de ofertas na vida dele. Ele nunca foi sustentado por um contrato, um emprego, ele sempre foi missionário e nesses 60 anos de ministério, mais de 60 anos de ministério, ele tem vivido de ofertas. E foi impressionante nós experimentarmos a fidelidade do Senhor em cada mês em relação a esse pagamento do apartamento. Eu me lembro que um dos meses eu pensava, Deus, esse mês não vai dar. O que nós vamos fazer? A casa ainda está à venda, ninguém comprou ainda, não temos o dinheiro em mãos, pensamos que a coisa fosse acontecer mais rapidamente. E agora o que vamos fazer? E eu me lembro que nós havíamos decidido, nós tínhamos 2 carros, tínhamos decidido vender um deles. Mas o meu carro já estava tão arranhado que não daria o que a gente precisaria. E eu parei com o carro na porta de casa durante o dia, fui a uma consulta médica e quando eu voltei, o carro não estava lá. Haviam roubado o carro. Mas foi tão providencial aquele roubo, porque o seguro do carro pagou o valor total. E com aquilo deu para a gente pagar mais alguns meses ainda de prestações do empréstimo. E foi uma coisa linda, o que Deus foi trabalhando no meu coração, como Ele foi me ensinando a confiar nele, porque eu comecei a relaxar. Toda a época de nova prestação, a véspera do pagamento, cada vez eu fui ficando mais tranquila, porque o Senhor é fiel e cada mês Ele cumpriu com tudo aquilo que Ele nos prometeu. Realmente acabamos de pagar todo o empréstimo em um tempo recorde, em metade do tempo que havia sido prometido, não é verdade? Isso mesmo. Graças a Deus. E isso foi apenas um incidente, não? É verdade. Existiam as coisas que Deus fez que mostrou a sua fidelidade para conosco. Ele não nos larga em momentos assim, não. Ele não. É verdade, nunca. Você quer trazer uma palavra de fechamento para o nosso tempo hoje? Eu quero, sim, porque eu quero que você entenda que Deus colocou esses salmos não para serem apenas lidos, mas que sejam a meditação sua durante o percurso de sua vida. Que você lança mão destas promessas que existem nas Sagradas Escrituras. É isto que Deus vai usar alimentando a sua alma para que no momento da provação você lance mão dessas riquezas que você já adquiriu e já estocou na sua alma, para que neste momento de necessidade você pegue uma dessas promessas e mostre isto para o Senhor. É nisto que eu creio
Eu sei que isto vai me levar por esta situação, por mais difícil que seja na minha vida. E assim louvarei o seu nome para todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos ouvir mais uma música tocada pelo nosso querido irmão Eduardo Marques. E essa letra é maravilhosa. Ela fala: confio em Deus. Eu vou ler para você um pedacinho da letra. Diz assim: confio em Deus aonde quer que eu vá, por terra firme ou sobre o irado mar. E seja, pois, aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus e sei que Ele me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Vamos ouvir essa música tão linda. Muito obrigada, querido Eduardo Marques, nosso amigo de muitos anos, amigo do Gavin desde que ele chegou ao Brasil, se tornou uma família, a família do Eduardo se tornou uma família que acolheu o Gavin com muito carinho e me acolhe também. Maridão, muito obrigada, muito bom fazer um programa com você. Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, e que juntos possamos ser bênção onde o Senhor nos levar. Quer falar alguma coisa, maridão? Eu quero agradecer a você, porque você é uma das inspirações da minha vida. E você tem me mostrado como eu posso também confiar em Deus em momentos difíceis da minha vida. Obrigado por ser esta companheira minha. Nossa, eu fiquei emocionada. Que delícia essa declaração de amor. Muito obrigada. Beijo, maridão. Eu quero só convidar você que está aqui conosco agora para o nosso curso breve de visitação a enfermos online. Nós estamos fazendo este curso em 2 noites. Gavin estará falando ali sobre teologia do sofrimento e eu também estarei falando, e nós vamos estar instrumentalizando você e a sua igreja para estar visitando pessoas enfermas, tanto em hospitais como em residências. Nós queremos que você saiba como fazer isso, para levar conforto da família de Deus a essas pessoas que estão sofrendo tanto. Então, se inscreva no nosso curso. Nós teremos um curso por mês em áreas diferentes. Em setembro, por exemplo, teremos sobre suicídio,
como lidar com a prevenção ao suicídio, como acolher famílias de pessoas que cometeram suicídio. Temos cada mês um tema maravilhoso. Entre lá no nosso site capelanianasaude.org.br, capelanianasaude.org.br. Gente, até depois, até outra semana. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e lide com todo o seu medo diante do Senhor. Até mais!